irmão, precioso para ti, querido irmão. Amém? Irmão, já faz tempo que eu não canto esse hino aqui. Esse hino foi lá para 95 que eu cantava, que eu cantei esse hino. Quero ler um versículo da Bíblia para não ficar nessa oração, nesse louvor. Graças a Deus. Você que está aqui nessa noite, às vezes você fala assim, mas será que Deus está operando nesse lugar? Será que Deus está agindo nesse lugar? E eu falar pelos olhos da fé, amado, não tem lugar difícil, não tem lugar onde Deus não opera. É difícil ter um lugar que Deus nunca operou, mas todo lugar que é difícil, Deus opera um difícil. Se fosse para Deus operar num lugar fácil, então não era Deus. Mas nosso Deus é o Deus do impossível, né? Ele opera mais no deserto do que na fartura. Amém? Ora, diz Jesus, chega da 30 anos, começa o seu ministério. E era como se cuidava do filho de Jessé, o filho de Eli. Eli, filho de Marta, Mateus, filho de Levi, filho de Mesequias, este é o filho de Janai, filho de José. Aqui diz a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 3, versículo 23, fala assim, Jesus começou o seu ministério com 30 anos. Eu quero falar para você nesta noite, o teu ministério, às vezes você pensa que o seu ministério acabou, às vezes você pensa que os seus dias na terra estão acabando, às vezes você pensa que a velhice chegou na sua vida e você pensa que tudo está acabando. Mas Jesus ele começou o ministério com 30 anos. Às vezes você pode começar seu ministério, a sua chamada com 60, com 70, 80. Às vezes você pode começar a sua chamada com 15 ou 12 anos. Igual aquela menina que estava ali quando Naamã tirou as suas vestiduras, ela viu que Naamã tinha lepra. Então ela falou para a esposa de Naamã, falou, olha, o meu Senhor tivesse em Jerusalém, lá em Jerusalém tem um profeta. E aquele profeta, tudo que ele falar, Deus confirma, Deus usa aquele profeta, porque lá existe um homem de Deus, um profeta de Deus. Uma vez o ministério daquela menina já começou desde criança. Eu quero dizer para você que nessa noite não tem ano, não tem idade para Deus começar o seu ministério na tua vida, porque o poder é de Deus, a tua vida é de Deus, os seus dias é de Deus, os seus anos é de Deus, nada que passa na presença de Deus, tudo que vem, tudo que faz na face da terra é de Deus, aleluia. Que Deus ele faz o dia, que Deus ele faz a noite, que Deus faz o ar para você respirar, que Deus faz a natureza, que Deus faz a semente, que Deus faz o orvalho da terra cair para produzir o fruto, para você comer o fruto. Eu quero dizer para você que tudo há um tempo, para o tempo da face da terra, que não passa determinado pela ordem de Deus. Quando Deus ele dá a ordem para começar o seu ministério, não importa a tua idade, não importa onde você está, não importa que forma você está vivendo, que forma você está, mas quando Deus chama o homem, ele chamou para fazer a obra de uma forma diferente, de uma forma usada pela palavra de Deus. A obra de Deus ela é correta, a palavra de Deus ela é limpa, ela é sincera, a palavra de Deus ela é purificada, a palavra de Deus ela liberta o homem da bebida, liberta o homem do cigarro, liberta o homem das drogas, do roubo, do crime. A palavra de Deus liberta o homem de toda a imundícia do pecado do mundo. Nesta noite eu quero dizer para você que todo pecado que impede o homem servir a Deus, a palavra de Deus ela limpa e cura o homem dessa pureza do pecado. Para Deus fazer a chamada na tua vida, para Deus chamar você para fazer a obra, para Deus fazer o ministério dele na sua vida, você tem que estar limpo, você tem que estar puro, você tem que estar nascer de novo, aceitar a Cristo como seu Salvador, arrepender dos teus pecados, arrepender das tuas falhas e aceitar a Cristo ser uma nova criatura, para Deus ter um chamado de
divino na tua vida, aleluia. Tem que ter uma transformação, uma fusão, tem que ter uma mudança de vida. Que não tiver mudança de vida, não tem transformação, não tem chamado e não tem ministério. Porque Deus não usa a pessoa que está no mundo. Deus não usa o tempo sujo. Deus não usa vaso poeirado, vaso cheio de barro. Você já viu você colocar água num vaso sujo para você beber? Jamais você vai pegar esse copo aqui, cheio de barro, sujo, vai colocar água, você vai conseguir beber. Você vai conseguir beber, porque a água está suja, a água não está purificada. E quando você pega esse copo, você lava, você pode tomar água, porque a água está limpa. É assim o Espírito Santo de Deus na vida dos crentes, na vida daquele que clama. Hoje em dia nós estamos vendo uma grande diferença no meio da fé, no meio da palavra de Deus, porque tem muitos irmãos confundindo a palavra de Deus com liberdade, tem muitos irmãos confundindo a palavra de Deus com palavra doce, palavra macia, mas a palavra de Deus ela vem para cortar o homem por dentro. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes, corta a alma, a divisão da alma e o corpo. E a palavra de Deus ela vem cortando o homem, limpando o homem do pecado, aleluia. Que for para nós pregar uma palavra que não vai combater o pecado, não adianta. Não há transformação, não há chamado divino. Porque quando Deus marcou o ministério de Cristo, ele com 30 anos, ele pregou 3 anos. Com 33 anos, Jesus ele foi crucificado na cruz. Esses 3 anos que ele pregou o evangelho em Samaria, ele pregou o evangelho ali em Judeia, ele pregou o evangelho em Jerusalém, ele pregou o evangelho limpo, o evangelho correto, o evangelho da transformação, o evangelho da cura divina. Você pode pegar os livros de Marcos, Lucas, Mateus, pode ler para você ver. A passagem de Jesus Cristo foi uma palavra pura, uma palavra purificada. Por isso que Jesus foi perseguido, porque ele pregava a verdade. Hoje em dia, você pregar a verdade dói, a verdade atinge, magoa. Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus ela vem para purificar o homem dos pecados, aleluia. E a pessoa que prega o evangelho que não tem libertação, que não tem cura, que não tem mudança, é um evangelho nada. Ao evangelho tem que ter transformação, porque o evangelho tem que ter mudança de vida, o evangelho tem que ter vida nova, o evangelho tem que ter vida com Deus, vida com o Espírito Santo de Deus. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele bebe alegre, mesmo que ele está passando por prova, mesmo que o dia está quente, mesmo que está ventando, mesmo que o Brasil está em crise, mesmo que vai explodir a bomba da guerra mundial, aquele que está em crise, ele está alegre, ele está contente, porque está chegando o dia da tua redenção. O dia que Jesus vai arrebatar a sua igreja. Se alegrais, não das coisas que estão acontecendo na terra. Se alegrais, porque o teu nome está escrito no livro da vida, disse o Senhor Jesus Cristo. Esse é o chamado de Cristo. E que nós, se estiver seguindo parte de Cristo, não tem como nós errar. Eu não sei quanto pastor, quantas pessoas que erram, porque ele está seguindo o Padre Cristo. E quando chega a certa altura, ele se cansa da verdade, ele não fala mais da verdade, ele já começa a fracassar na oração, ele já começa a fracassar na fé, ele já começa a mudar os passos que Jesus está indo reto, ele já quer cortar para a esquerda, quer cortar para a direita, às vezes ele quer ficar parado, porque ele já está cansado, ele não está mais conseguindo alcançar o passo de Cristo. Mas eu quero dizer para você, ir para o céu tem que ter paciência, ir para o céu tem que andar devagar dentro da palavra do Senhor. E a palavra de Deus fala que o povo erra porque não examina a Escritura. E a palavra de Deus é luz e lâmpada para o meu pé. Amém? Assim agradeço a oportunidade de Jesus Cristo, a palma que merece toda a honra, toda a glória. Em nome de Cristo. Amém? Amém.